Eu conheci a Simone em 2004. Eu tenho essa lembrança, praticamente, acho que uma vida. Ela correndo em Itajaí, ela sabe, eu conto para ela sempre isso. E a forma que eu vi aquela menina de garra e de, assim, vontade de ser vencedora. Talvez ela não lembre, mas, como ela mesma explicou, não tínhamos a tecnologia de hoje, mas quando o Adriano foi buscar ela me fez uma pergunta em Campos Novos. Lembra que tu visitou Campos Novos? O que eu achava? Eu falei, é um dos melhores lugares e uma pessoa corretíssima, o Adriano. E com certeza uma pessoa fantástica na carreira da Simone. E foram se passando os anos e sempre que eu encontrava com a Simone, a gente tem um carinho, um vínculo muito forte, assim. Quando a gente é amigo, a gente dá com a mão, oi, tudo. Parece que eu e ela, a gente tinha que se encostar. Um aperto de mão, um abraço. Em 2016, numa meia maratona, ela passou, eu falei para ela, tu pode buscar, ela estava 45 segundos, eu falei para ela que estava 20, para ela poder ir e acreditar que podia vencer a prova. E depois a gente sentou e ela contou um pouco da história. O projeto, quando ela me chamou, é difícil você acreditar nisso. Eu, que trabalho com alto rendimento, sei das dificuldades, mas não pensei que isso era tão grande. Sabia da Olimpíada, estive no Rio, fui assistir a maratona, que é a prova que eu me encantei, e a prova que eu acreditei e acredito, quem sabe na próxima Olimpíada em Paris a Simone esteja. E quando ela me chamou, então a gente começou a trabalhar. E cada dia, como ela citou aqui, eu mandava mensagem para ela e ela respondia, e treino. E eu comecei a ter que estudar mais, porque a coisa foi crescendo de uma maneira. Quando o índice olímpico era 2,45, a gente mirava ali e eu falei para ela, a gente vai fazer, como em alguns congressos que a gente fez da SPF, eu citei isso. Quando ela fez, a gente tomou um banho de água fria. Mudou para... baixaram 15 minutos. Se 2 minutos é bastante, 15 é um negócio que a gente talvez não acredite. Mas a gente continuou trabalhando e veio 2019, foi aquele furacão, assim, um crescimento e foi. E, infelizmente, em 2020, a Simone estava na Colômbia. A pandemia já estava meio que correndo, mas ela estava na Colômbia. A gente conversava. Eu vou dizer para vocês, a gente falar assim do que não aconteceu, do que poderia ter acontecido é complicado. Eu tenho certeza que se não fosse a pandemia, a Simone seria recordista brasileira da maratona e com índice olímpico. Por o que ela demonstrava, pela vontade dela. E passou-se todo esse período de pandemia difícil. Acredito que 70% talvez dos atletas brasileiros de alto nível decaíram um pouco. Ficou esses 30% aquelas que têm muita garra. Porque não é fácil o atleta de rendimento, ele treina com mira em alguma coisa. E você treinar sem saber o que vai fazer é bem difícil. Simone é uma delas que sabe das adversárias dela o quanto que a Simone cresceu e que elas baixaram o rendimento. No final do ano, ela me falou que ela ia falar com o professor Castilho, um cara que eu tenho uma admiração, sempre tive, um cara que há muitos anos está lá em cima. E o que eu falei para ela? Você tem que ir. Eu estou aqui a hora que você precisar. E disse para ela, sempre vou estar aqui a hora que precisar. Porque ela me ajudou a crescer como treinador. E o que eu vivenciei nesses anos, se fosse em 2016, eu não faço ideia o que era uma Olimpíada. Então, eu tenho a agradecer a você, Simone, por ter me tornado treinador da seleção brasileira, apesar de eu já ter mandado outros atletas para a seleção, mas foi a Simone que me levou para a seleção brasileira. E é fantástico. Então, agradecer aí a todos vocês, os apoiadores.
é uma pessoa, eu vou falar, eu não sei o nome de todos, na verdade não sei o nome de quase, mas uma pessoa que para mim, todos são importantes. De fundamental importância é o laboratório de manipulação que tem responsabilidade de suplementação da Simone. A gente sabe, todos têm a sua importância, todos, mas eu sou do rendimento e é uma coisa que a alimentação é primordial, assim, né? E a delicadeza como a Simone recebe esse material, eu nunca vi. Eu tenho muitos atletas. Alguns têm os patrocínios. E eu vejo, chega assim um saco de proteína. Chega sabe? Não, para ela vem a dose única. É incrível. Parabéns aí para o laboratório. E muito obrigado a todos. E vamos torcer para ela. Eu estou sempre de braço aberto, porque eu tenho uma filhinha de 7 anos e tenho uma filha de 31. Muito obrigado.